E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que você está aqui no nosso canal no YouTube. Bom, olha só, aqui a gente vai tratar de uma questãozinha, uma questão da prova de agente penitenciário da SUSEP do Rio Grande do Sul. Essa prova foi realizada pela banca Fundatec no ano de 2014. Eu deixei a numeração aqui original, porque eu vou deixar o link para vocês embaixo aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira fazer o download da prova completa, e aí vai seguir ali a questão de número 6, questão do seu formato original, tá, pessoal? Então, olha só, a gente vai começar pela questão, depois eu vou pro quadro e aí a gente trata um pouquinho da questão, beleza? Então vem pra cá, olha só. A questão diz assim, ó, considere a seguinte frase retirada do texto. A essas obras soma-se a declaração de um dos principais professores da Universidade de Chicago. Analise as assertivas a seguir. A expressão soma-se à declaração poderia ser alterada por é somada à declaração sem alterar o sentido da frase. Bom, já percebemos que isso aqui é uma questão de voz passiva. Até porque tem a questãozinha do se, será que esse se é agente, né, apassivador, né? Será que ele é agente da passiva? Será que ele é um índice de indeterminação do sujeito? É justamente isso que a gente vai ter que inferir aqui para poder chegar à alternativa, à conclusão, se de fato pode ou não pode, tá? Mas nós já tratamos disso. O sujeito da oração é a essas obras. E depois o termo de um dos principais professores da Universidade de Chicago é classificado como objeto indireto. Aqui é aquela questãozinha clássica de quais assertivas estão corretas ou incorretas, tá, pessoal? Então, vamos lá, a gente vai agora para o quadro, vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Então, vem para cá. Bom, pessoal, então olha só, resolvendo agora a questão, né? Ele diz ali nas assertivas, então, que, ó, soma-se a declaração poderia ser substituída por é somado. Vamos ver se de fato pode ou não. Lembra que quando a gente tem essa sequência, ó, o verbo ser ou estar mais o particípio passado, né, foi feito, foi comprado, foi realizado, é somado, etc. Isso é o que nós chamamos de voz passiva dita analítica. Todavia, nós temos uma outra forma de voz passiva, que é a voz passiva sintética, que é aquela que nós vamos utilizar o Czinho, partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Então, o grande detalhe aqui é o seguinte, eu tenho que saber se esse se é ou não pronome apassivador, é ou não partícula apassivadora. Sendo, eu posso fazer essa substituição. Por quê? Porque daí eu estou saindo tão somente da voz passiva sintética entrando na voz passiva analítica. Simplesmente isso. Então vamos ver aqui, olha só. Primeira coisa, como é que eu faço para identificar se esse se é ou não partícula apassivadora? Lembra que para identificar o sujeito de uma oração, a gente tem 3 perguntinhas possíveis. Olha só, vamos até aproveitar e resgatar, porque depois tem uma assertiva que diz que é o sujeito, né? Ó, essas obras seria o sujeito. Então como é que eu faço? A partir de 3 possíveis perguntas, ó. Quem é que mais o verbo? Segunda perguntinha, que é que mais o verbo? Ou a terceira perguntinha, que é que se? Quando nós temos concordância com o se, ó, que é que se mais o verbo. A partir disso, a gente vai descobrir o sujeito da oração. Lembrando só um detalhezinho, né? Em relação ao sujeito. Lembra que o núcleo do teu sujeito, tá? Via de regra, não pode ser um termo que é preposicionado. Cuidado, não estou dizendo que dentro do nosso sujeito não possa haver preposição. Claro que pode. O núcleo não pode ser preposicionado. Lembra disso? Então vem para cá, olha só. Como é que eu identifico o sujeito de uma oração que tem concordância com o se mesmo? Faço a perguntinha, ó. Que é que se mais o verbo. Se tiver sujeito, pessoal, é porque isso aqui é uma voz passiva, que a gente chama de voz passiva sintética. Então, olha só, vamos pegar um outro exemplo. Esquece aqui um pouquinho a questão. Compra-se ou compram-se carros usados? Estou na dúvida, né? Se aqui é singular ou plural. Eu tenho concordância com o se? Tenho. Então, eu vou fazer a perguntinha, ó. Que é que se mais o verbo. Pergunta, que é que se compra? Qual seria a resposta? Carros usados. Então, tudo isso aqui, gente, é ó, o sujeito. Lembra, ó, como é que eu identifico o sujeito? Quem é que é mais verbo, quem é que é mais verbo, ou quem é que é mais o verbo. Então, o que é que se compra? Resposta, carros usados. Carros usados é o sujeito do verbo comprar. Lembra da primeira regrinha de concordância verbal? A primeira regrinha de concordância verbal diz que o verbo concorda com uma coisa chamada
núcleo do sujeito. Muita gente diz que o verbo concorda com o sujeito, né? Na verdade, não, ele concorda com uma coisa chamada núcleo do sujeito. Qual seria o núcleo? O núcleo é o substantivo, o termo substantivado, e que não pode vir precedido por uma preposição. Então, aqui a gente sabe, ó, nosso substantivo, carros, esse é o núcleo. Aí eu te pergunto, o nosso núcleo está no singular ou está no plural? Está no plural. Se o núcleo está no plural, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Por isso que é compram-se. E esse Czinho aqui, ó, esse Czinho, que é quando a gente tem um sujeito aqui de fato, esse C a gente vai chamar de partícula apassivadora ou pronome apassivador. Por quê? Porque isso aqui é uma voz passiva sintética. E sempre que eu tenho a voz passiva sintética, pessoal, eu posso passar isso aqui para a voz passiva analítica. Ó. Então, vamos ver se aqui de fato é, tá? Se esse Czinho é partícula passivadora, soma-se a declaração. Que é que se soma? Ó, que é que se mais verbo. Que é que se soma? Resposta. A declaração. Opa, a declaração é o nosso sujeito. Isso quer dizer que isso aqui é uma voz passiva sintética. Eu posso sair da sintética e ir para a analítica. Ó, é somada a declaração. Que é somada a declaração. Perfeito, não muda nada. Olha aqui no exemplo dos carros. Ó, compram-se carros usados. Carros usados são, ó, o verbo ser, né? Comprados, particípio. Ser ou estar mais particípio. Sair da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Então, a primeira assertiva é correta. A segunda assertiva diz que, de uma certa forma, a gente já respondeu a segunda, né? Porque a segunda assertiva diz que a essas obras é o nosso sujeito. Tá, beleza. Vamos analisar uma coisa? Olha só. Quem é que se soma? Resposta. A declaração. Então, a gente já sabe que a declaração é o sujeito do somar. Se a gente já sabe que a declaração é o sujeito do somar, é óbvio que essas obras não pode ser o nosso sujeito. Fechou? Então, olha só, que é que se soma? A declaração, tá? Então, ó, tá? Que é que se soma a declaração, né? Soma-se a quê? A essas obras. Aí sim, seria um complemento verbal, né? Que a gente chama de objeto. Objeto direto, objeto indireto. Objeto indireto é aquele complemento que é introduzido por uma preposição. Aliás, falando em objeto, então, ó, percebe que aqui não pode ser sujeito. Por quê? Tá? Não vou nem entrar no caso da preposição, né? Porque a preposição, lembra, não pode ser o núcleo, tá? Não que o sujeito não possa ser preposicionado. Mas tu vai ver que ele não vai ser introduzido por preposição. Isso não, né? Tá? E aqui, de fato, ele é um complemento do verbo. Então, ele não pode ser sujeito. Beleza? Bom, agora, olha só. Já que a gente falou de complemento, lembra, tem numa terceira assertiva que ele diz que, né, ó, de um, já destaquei tudo ali pra gente, ó, de um dos principais professores da Universidade de Chicago, que tudo isso seria classificado como objeto ele afirma então que é um objeto indireto. Será que tudo isso é de fato um objeto indireto? Vamos analisar, olha só. Tá, então ele diz ali, ó, a declaração de um dos principais professores da Universidade de Chicago. Vamos voltar um pouquinho. O que é objeto mesmo? Eu acabei de citar. Objeto é um complemento verbal. Destaca bem isso, olha só. Objeto é complemento verbal. O que é objeto? Um complemento verbal. Ele complementa nome? Não, não. Ele complementa um verbo. Então, olha só, tu tem ali uma determinada expressão e essa expressão está modificando qualquer coisa que não seja um verbo, não pode ser objeto. Simples assim. Então, olha só, vem para cá. Marx comprou um carro novo. Quem é que comprou? Marx, o nosso sujeito. Comprou o quê? Um carro novo. Tudo isso aqui não complementa o verbo comprar? Complementa, beleza. Isso é objeto. Com certeza isso é objeto. No caso, ele não é um objeto direto porque não é introduzido por preposição. Lembra? Direto não tem preposição, indireto introduzido por uma preposição obrigatória. Agora, Marx gosta de chocolate. Quem gosta? Marx, sujeito. Gosta de quê? Resposta, de chocolate. De chocolate é o complemento do verbo gostar. E agora esse complemento é introduzido por uma preposição. Aliás, preposição obrigatória. Se eu tirar o chocolate ali não faz sentido, né? Marx gosta de chocolate. Não faz sentido, né? Fica meio estranho, meio mecânico, meio robotizado, né? Então, o Marx gosta de chocolate. Isso aqui é um complemento do verbo gostar introduzido por uma preposição. Aí sim seria um objeto indireto, complemento verbal introduzido por uma preposição obrigatória. Agora, volta um pouquinho. Ele está dizendo, então, que de um dos principais professores
da Universidade de Chicago seria um objeto indireto. Daqui a pouco tu vai dizer assim, Marques, tá certo, olha ali, ó, um complemento introduzido por uma preposição obrigatória. Calma, ele tem que ser um complemento de quê mesmo? Complemento de um verbo. Se não for complemento verbal, não é objeto. Olha só o que ele está complementando aqui, gente. Está complementando declaração. Se está complementando declaração, pode ser objeto indireto? Com certeza não. Não vai ser objeto indireto. Por quê? Porque declaração é um substantivo. Declaração não é um verbo. E para ser objeto precisa ser um complemento verbal. Simples assim. Beleza? Só toma cuidado agora que a maldade maior dessa questão está no quê? Está justamente no enunciado. Porque ele pergunta quais são as incorretas. Ele não pergunta quais são as corretas. E se eu não me engano, na letra A de Argentina ainda aparece ali, né, apenas um, porque daí o cara vai na correta, tá? Não, gente, são as incorretas, que são justamente as assertivas 2 e 3, que tá lá na letra D de Dinamarca. Beleza? Fechou? Então tá, o linkzinho tá aí embaixo, né? Tá aqui abaixo para vocês. Qualquer coisa, sugestão, dica, dúvida, né? Manda um e-mail pra gente, cursosdmrs@gmail.com, tá? Me segue lá no Twitter, né? Me segue lá no Twitter, @marquesprof, tá? Me adiciona no Facebook, né? prof.danielmarquesrs. Não esquece, qualquer coisa, se tu tiver atrás de um curso completo de gramática, uma coisa, né? Extremamente profissional, digita aí, né, jorgebart.com.br, né, professor Jorge Bart, professor de raciocínio lógico e matemática também, meu parceiro, trabalho com ele lá, tem um curso completo de gramática junto ao professor Jorge Bart, tá aqui o link também aí para vocês, qualquer coisa, estou à disposição. Beleza, pessoal? Espero ter contribuído, ter te ajudado aí com os teus estudos. Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!